Olha essa estátua que tem aqui na estação de trem, que é a estação Belorusskaya, que ela leva pra Bielorrússia. E daí é tipo o soldado se despedindo da mulher dele pra ir pra guerra. Doideira! Que irado! Vamos lá pegar o trem. Daí o esquema no trem da Bielorrússia é a mesma coisa. Tem dois aqui, cama. Tem um aqui em cima, que tá dobrado, um aqui. Aquilo ali vira uma cama. Aqui também desce e vira uma cama. Tem a mesinha aqui. Cadê? Tem a mesinha aqui. E ali tem a tomada. E uma dica, se você for alto, que nem eu sou, durma na de cima, porque se dormir na de baixo aqui, as suas pernas ficam lá pro lado de fora. E daí a galera fica passando e batendo em você. E também não pega essa daqui do corredor, porque não tem espaço suficiente. Pelo menos pra mim não tem espaço suficiente. Primeiro trocar dinheiro aqui no banco, daí que $1 são 2 rublos da Bielorrússia. E essa daqui é a moeda da Bielorrússia, que é o rublo belarus. Então beleza, vamos lá para hospedagem. Check-in na acomodação é às 11 horas e agora são 8h30. E onde é que a gente está? McDonald's. Eu quase nunca entro no McDonald's e quando eu entro geralmente é por dois motivos. Um é fim de festa para comer alguma coisa porque as coisas estão fechadas, e dois é internet de graça. E daí é uma boa dica para conseguir internet de grátis e passar o tempo. Só ver pro McDonald's, Burger King ou coisa do tipo. Beleza? Vamos esperar até dar umas 11 horas e daí partiu. Para ganhar tempo hoje eu resolvi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Comer e usar a internet. Isso daqui tudo foi $2,50, R$10. Uma passagem 65 centavos de rublo. Swinga. Então, nesse primeiro vídeo de Belarus, eu vou falar sobre como foi o processo de chegada ao país e também vou falar sobre a história. E eu acho que eu vou começar a fazer isso nos próximos vídeos. Chegando no país, mostro como é que foi o transporte, como é que foi o visto, falo sobre a história. E é isso o primeiro vídeo de cada país. Eu acho que é bom que eu já falo sobre a história aqui e não fico naquela pressão de contar tanto da história pra vocês nos outros vídeos. Então, beleza, o processo de visto pra Belarus, ele foi praticamente inexistente. Ou seja, não teve fronteira, não teve guarda, não teve imigração, não teve nada disso. Eu só peguei o trem da Rússia para Belarus e daí no outro dia eu acordei e estava lá em Minsk e era isso mesmo. E eu realmente tinha lido que era assim para entrar em Belarus, né, que não tem controle de fronteira indo da Rússia para Belarus. Então de boa, cheguei em Minsk, vamos lá agora saber sobre a história de Belarus. E do mesmo modo que a Rússia, Belarus foi colonizada pelos eslavos nos primeiros séculos depois de Cristo. Nos séculos posteriores a isso, eles começaram a expulsar as culturas bálticas que viviam ali na região, formando a primeira associação política da região no século VI, que era a União das Tribos, que foi a força dominante até o século XIII. Entre os séculos XIII e XVI, Belarus virou parte do Grande Ducado da Lituânia, Ducado de Duque, e eles derrotaram 3 invasões mongóis, e depois disso, esse ducado virou o maior país da Europa. No meio do século XVI até o fim do século XVIII, eles participaram de algumas guerras na Europa, como a guerra contra a Rússia e a guerra contra a Suécia, e depois disso, Belarus virou parte do Império Russo, quando os russos tentaram mudar a cultura dos belorussos. A partir daqui a história de Belarus se confunde um pouco com a história da Rússia, então se você quiser saber sobre a história da Rússia, tem esse vídeo que eu vou linkar aqui em cima, que eu fiz no meu primeiro dia lá na Rússia. Daí aconteceu a invasão do exército de Napoleão Bonaparte em 1812, que conquistou Belarus, mas ao chegar a Moscou, as tropas dele foram derrotadas. Daí ocorreu a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, que foi a Revolução Socialista. Um ano depois, a então Bielorrússia declarou sua independência e em 1919 foi criada a República Socialista Soviética de Belarus,
que em 1922 entrou para a União Soviética. E a Segunda Guerra Mundial em 1939 e o Exército Vermelho se moveu até a oeste de Belarus. Houve resistência em Brest, mas daí a cidade caiu depois de 6 semanas e foi liberada somente com o fim da Segunda Guerra em 1945. Em 1991, os belarussos ficaram independentes da União Soviética, com o colapso da União Soviética. Em 1994, houve a primeira eleição e o presidente eleito foi o Lukashenko, que continua no poder até hoje. E por essas e outras que Belarus é considerada a última ditadura da Europa. E foi isso aí sobre a história de Belarus, então a gente se vê no próximo vídeo, nesse que é o país que é considerada a última ditadura da Europa. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o joinha e a gente se vê no próximo vídeo.